Muito bem, meus irmãos. Como é bom nós estarmos aqui reunidos como igreja, como povo de Deus. É um privilégio nós podermos estar aqui na presença do Senhor, em comunhão com a sua santa igreja. Nós vamos dar então a sequência da nossa série, que permanece no capítulo 1, no final do capítulo 1 e início do capítulo 2, então até o versículo 5. Peço que os irmãos me acompanhem, então, leitura então, de Filipenses capítulo 1 e o verso 27. Verso 27, então, fala o seguinte: somente portai-vos de modo digno do Evangelho de Cristo, para que, quer eu vá e vos veja, quer esteja ausente, ouça acerca de vós, que permaneceis firmes num só Espírito, combatendo juntos, com uma só alma, pela fé do Evangelho. E que em nada estáis atemorizados pelos adversários, para eles isso é sinal de perdição, mas para vós de salvação, e isso vem de Deus. Pois, por amor de Cristo, vos foi concedido não somente crer nele, mas também sofrer por ele, tendo o mesmo combate que já vistes em mim e que agora sabeis que está em mim. Capítulo 2. Portanto, se há em Cristo alguma exortação, alguma consolação de amor, alguma comunhão no Espírito, se há qualquer sentimento profundo ou compaixão, completai a minha alegria, para que tenhais o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, o mesmo ânimo, pensando a mesma coisa. Não façais nada por rivalidade, nem por orgulho, mas com humildade, e assim cada um considere os outros superiores a si mesmo. Cada um não se preocupe somente com o que é seu, mas também com o que é dos outros, tendo em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Até aqui, meus irmãos. Muito bem, meus irmãos. O texto ele fala acerca da unidade da igreja. E eu quero tratar inicialmente aqui de dois pontos, de duas verdades aqui vitais, então, para a unidade da igreja. E a ideia é justamente nós falarmos sobre este ponto tão importante, tão fundamental na igreja de Jesus. Assim como a igreja de Filipe trazia muita alegria para Paulo, por tudo que eles serviam, ainda assim eles não deixavam de ser atacados quanto à comunhão, quanto à unidade. Como qualquer igreja saudável, todos nós sofremos dentro da nossa comunhão ataques, justamente com a nossa união. E isso nós devemos combater a todo momento, porque isso em algum momento está sempre batendo na porta da igreja para que haja então algum desconforto, falta de harmonia, para que a igreja cresça e cumpra a sua missão como corpo de Cristo. Bom, irmãos, a unidade espiritual da igreja, primeiramente a gente deve entender que ela é feita por Deus, é produzida por Deus. A unidade espiritual da igreja é uma obra exclusiva de Deus. Então nós não podemos produzir essa unidade, mas nós podemos mantê-la. Deus dá o seu Espírito para que nós possamos ser capacitados a manter esta unidade do povo de Deus. Todos aqueles que creem em Cristo, em qualquer lugar, em qualquer tempo, fazem parte da família de Deus e estão ligados a um corpo de Cristo pelo seu Espírito. O povo de Cristo não faz parte somente dessa igreja, do Jardim Botânico, mas faz parte de todos os santos, os salvos em Cristo Jesus, que foram unidos pelo sangue de Cristo na cruz. Todo aquele que confessa Jesus, ele faz parte do povo de Deus. Deus uniu este povo. Não é uma particularidade do Botânico, mas de todo o povo de Deus que é escolhido pelo Senhor, e todos os nossos irmãos, de alguma forma, têm que lutar e combater todos os adversários que de alguma forma podem prejudicar essa unidade. Então essa unidade, meus irmãos, ela não é externa, mas ela é interna. Ela não é uma unidade só denominacional. Nós não somos só parte ou membros de uma denominação. A unidade é algo muito mais amplo. Nós
O aspecto espiritual é o que define também a nossa unidade. Não é algo só como um ajuntamento em que nós estamos reunidos porque fizemos parte da Assembleia de Deus no Botânico. É uma união espiritual. Deus nos une como irmãos. Este é o fundamento da comunhão dos santos. É Deus quem une a igreja. Quando nós temos isso como visão, isso amplia a forma com que nós nos relacionamos com os nossos irmãos. Nós não nos relacionamos como num clube, onde há um desconforto, a gente muda de clube, ou enfim, vai para algum lugar isolado com as pessoas que nós gostamos daquele clube, ou de qualquer estabelecimento que nós podemos definir como uma denominação. Não. Nós nos relacionamos com aqueles que fazem parte do povo de Deus. A nossa união é muito mais que denominacional, é espiritual. Muito bem, só existe então um corpo de Cristo, uma igreja, um rebanho, uma noiva. Todos aqueles que nasceram de novo e foram lavados pelo sangue do Cordeiro fazem então parte dessa bendita família de Deus. Essa unidade, meus irmãos, ela é construída sobre um fundamento, que é a verdade. Por isso, essa tendência que nós temos, não só no mundo de ecumenismo, mas às vezes nós mesmos temos esses reflexos de ecumenismo em nome de amor, mas em detrimento à verdade. E Paulo ele deixa muito claro que a unidade ela não é construída por esse fundamento de ecumenismo, onde todo mundo diz que nós devemos nos amar e nos unir cada vez mais pelo bem comum. Não, não é isso. Então essa tendência ecumênica de religiões, afirmando que a doutrina divide, porque as pessoas se dividem por causa da Bíblia, enfim, essas falácias, elas não são saudáveis, né? Ou dizem que não são saudáveis o fato de nós preservarmos a doutrina, ela causa desunião, as pessoas se desunem por isso. Mas como eu falei, isso é uma falácia, isso é algo falso. A unidade cristã, ela está pautada na verdade. Não existe argumento sólido para que nós devemos nos unir, senão pela verdade. Então, nós somos unidos pela verdade do Evangelho e somente ela, então, é o norte para que possamos, então, viver em comunhão. A unidade espiritual da igreja, ela precisa ser preservada com diligência, com cuidado, como algo que nós tratamos com carinho, algo que nós observamos, não levamos simplesmente as nossas relações como meras amizades. Como eu falei, é algo espiritual, Deus nos uniu. Então, o perigo aqui que ameaçava a igreja de Filipos, e ainda ameaça, como eu falei no início, todas as igrejas saudáveis, né, é a desunião que nos ameaça todas as vezes que nós nos reunimos como povo de Deus e convivemos como povo de Deus. Paulo, então, ele exorta a igreja de Filipos a tapar, então, essas brechas. E é isso que muitas vezes a gente não percebe dentro das nossas relações, porque no calor do momento de alguma implicação que acontece dentro de algum relacionamento, a primeira coisa é buscar direitos próprios ou tirar satisfações. Mas a gente nunca espiritualmente compreende as brechas que estão sendo, que existem, e justamente tratamos aquilo como se fosse algo simplesmente normal no nosso dia a dia. Mas quando a Bíblia fala que nós não lutamos contra a carne nem contra o sangue, mas contra as potestades, devemos entender que se Deus une um povo para viver em comunhão, para adorar Ele e viver ambos em comunhão, nós devemos saber que o inimigo da nossa alma, ele trama dia e noite para que essa união ela não aconteça, porque deixamos de cumprir a nossa missão para com Deus, de glorificá-lo, também descumprimos também a nossa missão de poder, então, nos relacionarmos em amor com o nosso próximo. Então, as brechas, elas precisam ser tapadas, elas precisam, então, nós podemos compreender que a igreja pode se comprometer por causa dessas brechas que acontecem dentro da nossa união. Então, aqui em primeiro lugar, do versículo 27 ao 30, a gente vai ver essa exortação de Paulo mais relacionado a coisas externas que acabam afrontando a igreja. Depois a gente vai ver uma coisa mais interna de dentro da igreja, que é a partir do capítulo 2, então, para que a gente possa compreender esses dois pontos, tanto externo quanto interno. Então, do versículo 27 ao 30, vai estar, então, elucidando um pouquinho mais acerca deste assunto sobre essa questão externa, os adversários, os inimigos da igreja de Cristo. Então, a igreja, meus irmãos, como eu mencionei, é uma comunidade
né? É uma comunidade e ela precisa viver unida e lutar por esta união. Então, o que nós precisamos fazer? É trabalhar unidos, trabalhar juntos para essa edificação. Entretanto, contudo, não basta os membros da igreja estarem só juntos, eles precisam ter confiança e não viver assustados com o sofrimento. Não é só estar juntos, vai além, como eu falei, a comunhão é algo que é entranhável nos cristãos, mas para frente nós vamos ver essa expressão que Paulo usa, é algo entranhável, né, entre a família de Deus. Então, 3 pontos aqui eu quero destacar inicialmente, que é a necessidade de viver de modo digno do evangelho que Paulo menciona no verso 27. Então, a teologia, meus irmãos, o evangelho, ele precisa produzir vida, ela deve produzir vida na vida do cristão. A doutrina ela precisa desembocar na ética, na nossa vida cristã, nas respostas que nós damos ao mundo, às pessoas que nos leem, como o evangelho sendo pregado em nossas vidas. O evangelho então é quem estabelece essa norma ética, ele é o padrão, ele é a verdade que nos conduz como comunidade. Então, para viver de modo digno, como Paulo expressa aqui, os crentes de Filipe eles deveriam então viver como pessoas convertidas, como de fato pessoas que encontraram, que Cristo encontrou para uma nova vida. Então eles deveriam viver de forma digna a esse evangelho, né, que é o testemunho para a vida cristã. Tanto então dentro da igreja como fora, né, tirando esse aspecto de que a religiosidade é vivida somente dentro da igreja, mas ela tem que permear toda a vida do cristão como um testemunho vivo do Cristo vivo que morreu por nós, que de fato viveu uma vida perfeita, que de fato viveu em uma vida em obediência a Deus. A fé, então, meus irmãos, que nós abraçamos, ela de fato, ela precisa moldar o nosso caráter. É algo terrível quando nós nos deparamos não com cristãos imperfeitos, pessoas que estão lutando contra o seu pecado, mas cristãos que de fato não estão preocupados com o seu caráter, ou que a teologia, ou que o evangelho não permeia toda a vida, não está de fato moldando o caráter para um bom testemunho. Daí a gente vê atrocidades em nome do evangelho, ou de uma vida que de fato não se preocupa em testemunhar do Cristo vivo. Isso é terrível. A vida do cristão, meus irmãos, ela deve servir como um exemplo. Precisamos viver de modo digno para não sermos causa de tropeço para os fracos. Precisamos viver de modo digno para não baratearmos o evangelho, não tornar a graça de Deus algo barato. Nós devemos então viver de modo digno também para que nós possamos ganhar o nosso próximo com um bom exemplo, como alguém que de fato testemunha de Cristo na vida. Isso pode parecer um pouco chover no molhado, nós todos sabemos que nós devemos viver uma vida conforme o evangelho, porém, meus irmãos, a falta de cuidado, de diligência com a sua própria vida, só demonstra o quanto nós desprezamos o evangelho de Jesus, e isso traz impactos. Isso traz impacto na sociedade, isso traz impacto à nossa vizinhança, isso traz impactos para todos aqueles que se relacionam com aqueles que são filhos de Deus, que dizem que são filhos de Deus. É terrível. Pessoas que não conseguem exalar o perfume de Cristo, não porque não conseguem viver uma vida regrada, mas porque não se interessam em estar aos pés da cruz, dependendo de Cristo. A questão é essa, não é viver de uma forma legalista que eu demonstre comportamentos bons, mas é a falta de comunhão com Cristo que me faz querer ser parecido com Ele. Isso é um problema da igreja cristã, quando ela não foca que a confiança dela de viver uma vida de exemplo é estar aos pés de Jesus, em comunhão com Ele. É assim que nós exemplificamos a vida de Cristo, quando nós nos aproximamos dele com confiança no mérito que ele fez na cruz, para que nós pudéssemos viver. Você não está mais limitado, desde que Cristo entrou em sua vida e o Espírito Santo habita em você, você não está mais limitado ao fracasso do pecado e nem à escravidão do próprio, mas você está dependente do Cristo, que te libertou para uma nova vida, para expressar e exalar o perfume de Cristo, do seu próprio ser, porque Ele compartilhou conosco
compartilhou conosco essa vida de santidade, e que nós podemos viver, que nós podemos batalhar e lutar contra a nossa própria carne, para poder de fato expressar Cristo em nossas vidas. E que alegria é, meus irmãos, quando o mundo pode notar pessoas que de fato nasceram de novo e expressam o perfume de Cristo. São exemplos, são pessoas que de fato são confiáveis. Muito bem, segundo ponto que eu quero relatar aqui é a necessidade da unidade no serviço cristão. Ainda no verso 27 aqui, a igreja de Filipos estava sendo atacada numa área vital, a quebra dessa comunhão. Seus membros estavam fazendo a obra de Deus, mas divididos. Eles estavam talvez até juntos ali trabalhando, mas eles estavam se dividindo aos poucos. Então Paulo exorta a eles estarem firmes em um só espírito, com uma só alma, lutando juntos pela fé. A unidade da igreja, ela deve ser expressa, então, em todas as áreas. Não é só estar junto. Não é aquela coisa, do que legal, é bom estar num local onde pessoas são legais, onde tem uma boa música, enfim. Mas a comunhão e a unidade da igreja, ela vai além. Ela se transfere a todas as áreas da vida da comunidade. Enfim, e uma delas é o serviço cristão, onde de fato a gente tem uma unidade e trabalha em prol disso. Ainda no verso 27 ele fala o seguinte: a unidade de coração e mente. Isso fala das afeições, de como nos sentimos diante das pessoas e reagimos diante delas. Isso fala acerca das coisas que realmente são importantes para nós. Então, quando nós estamos em comunhão e unidade com a igreja, nós nos preocupamos quais são as nossas ações diante dos filhos de Deus, quais são as nossas ações e as nossas reações com os nossos irmãos. Quando nós nos preocupamos como lidamos na comunidade, em prol da edificação, as nossas reações elas mudam, o nosso coração e a nossa mente estão conectados com essa comunidade, com essa união. Eu não faço as coisas sem pensar. O meu coração não está distante daquela comunidade a ponto de eu não me preocupar com as minhas ações e as minhas reações. Estou totalmente ligado à comunidade. Também expressa a humanidade no trabalho. Devemos lutar juntos pela fé. A igreja não é apenas um amontoado de gente vivendo em uma sociedade, um parque de diversões, mas ela é um grupo de irmãos trabalhando juntos pelo mesmo objetivo. Então, qual é o objetivo? Qual é o alvo da igreja de Cristo? Qual é a missão daqueles que se reúnem todos os dias para cultuar a Deus? Glorificar Ele com certeza, mas também para que o Evangelho se expanda, para que a proclamação do Evangelho se torne uma realidade em uma comunidade que vive em comunhão, tem um objetivo comum, proclamar o Evangelho, que o Evangelho avance por meio de uma comunidade que se ama, que se completa por meio de Cristo. E só vamos cumprir a nossa missão se compreendermos a importância da comunidade. Ninguém faz isso isoladamente. A igreja de Cristo, ela é um luzeiro para o mundo e nós devemos nos unir em unidade para que possamos trabalhar juntos. Também fala sobre a unidade da fé. A igreja precisa ter uma unidade doutrinária. Precisamos lutar não por modismos, doutrinas de homens, mas pela mesma fé verdadeira. Fora da verdade não há unidade, meus irmãos. A verdade é primordial. Não é à toa que a Igreja do Botânico preza por essa verdade, por estarmos pautados por uma doutrina correta, porque somente por ela nós conseguiremos permanecer em união. Por isso que me entristece o fato de igrejas pregarem todo tipo de mensagem motivacional ou de qualquer estrutura voltado para o homem, porque imagina, se uma igreja que é saudável, que prega o Evangelho, nós temos problemas de comunhão, de desavenças por causa das imperfeições, e somos exortados para viver em comunhão, imagina para quem não ouve o Evangelho, essa igreja vai estar dividida e de fato não vai haver a pregação do Evangelho, porque cada um está pensando naquilo que é próprio seu e não do bem comum, que o Evangelho se expanda. Então é importante que nós venhamos então preservar por esta unidade de fé, onde nós cremos em uma só verdade.
onde nós não nos dividimos somente por coisas que nós entendemos que seja melhor para nós e adaptamos conforme achamos que é melhor. Muitos cristãos, meus irmãos, eles fraquejam e fogem do combate na hora das dificuldades. Outros se distanciam, não só de estarem na igreja, mas dos irmãos e rompem a comunhão fraternal. Isso acontece muito. A igreja de Filipe, ou a igreja antiga, ela se uniu em momentos mais difíceis, para que eles, de fato, o evangelho pudesse, então, ser proclamado. Quando a união da igreja está fragmentada, dificilmente conseguiremos enfrentar o nosso adversário, dificilmente conseguiremos vencer os nossos pecados. A comunidade, ela é uma comunidade unida por Cristo em amor, para que de fato venhamos exortar uns aos outros para o bem uns dos outros, não para desanimar alguém, não para botar alguém para baixo, ou se colocar em superioridade por não pecar, ou se sentir superior porque alguém pecou e é algo terrível. Mas nós nos entristecemos com as fraquezas dos nossos irmãos. A comunhão, a unidade deve então fazer com que nós nos unamos mais para então combater esse inimigo externo ou até mesmo interno do nosso próprio coração. Então os cristãos não podem se fragmentarem. Está com dificuldade, está em meio de tribulação, una-se à sua igreja, una-se ao seu irmão, orem juntos, façam com que isso aconteça para que de fato nós venhamos vencer como comunidade. Então a vida do cristão, meus irmãos, ela deve servir como exemplo. Vamos passar aqui. Nós devemos então, como eu falei, nós não devemos fraquejar, mas os irmãos devem então não romper a comunhão, e Paulo está exortando justamente isso, a estarem juntos, firmes, lutando pela fé cristã. Em terceiro lugar, meus irmãos, a necessidade que nós temos de ter coragem em meio à perseguição. Versículo 28 ao 30, no final, Paulo está comentando sobre isso. A igreja de Filipos estava enfrentando, então, uma ameaça, sim, interna, mas principalmente externa, né, da quebra dessa comunhão também. Ela estava sendo ameaçada, de alguma forma, pela perseguição. Paulo, então, exorta que eles venham, então, trabalhar unidos, né, e também a enfrentar os adversários sem temor, sabendo que o padecimento por Cristo é uma graça, pois até mesmo a perseguição à igreja vem da parte de Deus, que é o que o versículo 28 fala, 29. É somente pela fé, meus irmãos, que vem por essa graça que nós podemos, então, considerar o sofrimento um privilégio. Essa expressão, né, e nada estáis atemorizados, intimidados, né, os cristãos se unem em prol de um inimigo externo que nos afronta para que venhamos estar cada vez mais fragmentados. Seja ele pela perseguição que intimida o cristão, seja ele por uma cultura que é adversa ao evangelho, que tenta combater o evangelho de certa forma e que não é neutra, que faz com que os irmãos se desunam, né, pelo fato de pensar ou agasalhar um pensamento da nossa cultura, muitas vezes mundana. Então nós devemos também perceber que essa perseguição, nós não devemos também estar atemorizados, porque o simples fato de nós sermos perseguidos, isso é uma graça. Cristo sofreu, padeceu, foi o exemplo de padecimento, para que também nós pudéssemos compreender que nós, como discípulos de Cristo, também nós vamos padecer sofrimentos, e isso não é um peso para nós, mas um privilégio da graça de Deus, e nós compartilharmos também dos sofrimentos de Cristo. Então Paulo disse, não andem atemorizados, não se preocupe com isso, não estejam intimidados por isso, mas unam-se cada vez mais, para que de fato a igreja prevaleça e vença em união, em comunidade. Paulo tem a certeza de que seus inimigos, seus amigos, não explodirão em caos, em desordem, sob uma pressão da perseguição. Paulo diz, ainda a igreja que, embora separados geograficamente, estão alistados para uma batalha, eles devem combater este combate unidos, como então partes desse povo de Deus. Então os planos de Deus, ela inclui esse sofrimento também da igreja. Todo aquele que de fato está do lado de Deus, né, em algum momento vai ser inimigo do mundo. Dificilmente nós vivemos em harmonia com o mundo. Não tem como. Nós seremos odiados. Cristo fala, nós seremos odiados pelo mundo.
Não tente ser popular, não tente querer que o mundo te aceite. A igreja, ela não precisa demonstrar essa semelhança com o mundo. Parece que nós queremos atrair os não cristãos por similaridade. Nós queremos criar coisas dentro da igreja que atraiam ele não pela diferença, por aquilo que nós somos em Cristo, mas por similaridade. Daí nós criamos artifícios humanos para que essas pessoas venham até a igreja simplesmente porque nós queremos que elas nos aceitem, por aceitação. Nós não queremos, a gente tem um medo que alguém nos confronte no nosso trabalho, temos um medo que na faculdade alguém diga alguma coisa que nos revele como cristãos e que nós devemos então dar motivo da nossa fé. Então, muitas vezes a gente anda atemorizado com esse tipo de coisa, mas é um privilégio, meus irmãos. Muitas vezes nós sofremos perseguição. Tenha certeza, meus irmãos, se está tudo muito bem no seu trabalho, se está tudo muito bem na sua faculdade, na sua vida com as pessoas não cristãs, alguma coisinha pode estar errado. Porque dificilmente, meus irmãos, amizade com Deus, comunhão com Deus, em algum momento é expressão de inimizade com o mundo. Pode ter certeza, em algum momento vai ter conflito, em algum momento vai ter alguma animosidade. Pense nisso. Por quê? Porque Cristo fala que nós, como de seus discípulos, também nós vamos sofrer. Muito bem, então isso está previsto no plano de Deus, que a igreja em algum momento ela sofra algum tipo de perseguição, visto que na natureza da vocação cristã, nós recebemos então um modelo. O próprio Cristo é um modelo. Cristo padeceu pelos nossos pecados. Ele foi humilhado e até a morte, e morte de cruz. Cristo foi desprezado. Cristo foi desprezado até mesmo pelos seus amigos. Ele sofreu desprezo. Muitas vezes nós sofreremos aquilo que Cristo sofreu. Cristo então ele foi humilhado até a morte, e morte de cruz. A vida da igreja, meus irmãos, é a deriva daquele que exemplificou o padrão de morrer e viver. Cristo é o exemplo desse sofrimento e padecimento por obediência a Deus. Então, aquele que quer ser meu discípulo, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Este é o padrão do discípulo de Jesus. Então, não tem como nós seremos hostilizados muitas vezes por nossa fé. Mas Cristo Paulo nos exorta a viver então e combater esses inimigos externos em unidade, em comunhão, pela verdade da fé. Então isso é um alto privilégio, então é uma graça de Deus dispensada ao cristão. Agora Paulo faz aqui uma transição, meus irmãos, um pouco desse inimigo externo, e entra aqui no capítulo 2, então, falando sobre o inimigo interno agora da igreja. Então, falando um pouco sobre a igreja, sobre os salvos em Cristo, a gente não pode aqui negar que aqueles que creem em Jesus Cristo foram então adotados para essa família, fazem parte da família de Deus, nasceram do Espírito, foram selados por esse mesmo Espírito, batizados no corpo de Cristo pelo Espírito e são então uma só comunidade em Cristo Jesus. No entanto, meus irmãos, essas mesmas pessoas, elas podem sim quebrar a comunhão. É ilusório o fato de nós irmos para uma igreja que que igreja legal, que igreja bonita, que igreja vigorosa, eu quero para essa igreja é perfeita. Daí a pessoa entra nessa comunidade esperando tudo de bom, no sentido que realmente vai ser tudo de bom, porque nós vamos estar aqui com salvos em Cristo, porém há imperfeições. E quando essa pessoa que espera, e aí já vem o sentimento do consumo da igreja, eu vou para a igreja porque a igreja pode me oferecer coisas boas, eu venho para essa comunidade esperando somente coisas boas. Quando eu me deparo com coisas, com problemas internos dentro da igreja, eu começo a me decepcionar, e já não me coloco mais como parte daquela comunidade. Eu digo, aqueles irmãos ali fazem isso, aquela igreja, como se eu não fizesse parte daquela igreja, aquela igreja ali é tudo da mesma laia. Então, exemplificando uma coisa muito prática, que é um reflexo daquelas pessoas que em algum momento se deparam com imperfeições e ficam ali pensando, poxa, mas não era bem assim que eu esperava coisas melhores disso. Mas toda igreja, meus irmãos,
toda família, inclusive as nossas famílias, por mais que nós nos amemos, nós temos diferenças de pensamento e coisas que em algum momento pode causar pequenas intrigas, mas em nenhum momento nós podemos dizer ao nosso parente: cai fora, tu não é mais meu parente, né? Enfim, não quero mais ser teu irmão, não quero mais ser seu sobrinho, seu filho, seu pai. Não tem como fazer isso. A gente tem que viver, então, em tentar zelar para que isso mude, para que de fato a gente possa viver em comunhão novamente. Na igreja, meus irmãos, não é diferente, porque o laço que nos une, por mais que não sejam de sangue, é o próprio sangue do Cristo que verteu um sangue que é muito mais precioso do que isso. Então, quando a gente nos paramos com essa verdade, nós não podemos mais tratar o nosso irmão como alguém que a gente diz: você é descartável, você não serve mais para mim. Então isso deve ser encarado com muita seriedade, porque o próprio Cristo nos uniu. Você não está nessa comunidade por acaso, ou porque você achou que ela era mais bacana do que a outra que você convivia anteriormente. Ela é o povo de Deus, onde Deus escolheu para que você estivesse em comunhão e lutando por essa comunhão. A gente não pode mais fazer que nem o Kiko, que toma ali uma porrada do Chaves e vira as costas e vai chorar. A gente precisa, de fato, lutar para que essa comunhão ela aconteça. Não deve mais haver imaturidade para que as relações elas permaneçam de fato, para que elas aconteçam de fato. Então a gente precisa amadurecer para que em algum momento, quando acontece alguma animosidade, precisamos lutar para que não venhamos buscar aquilo que é próprio nosso, mas aquilo que é do outro. É que o Paulo vai estar exemplificando aqui dentro dos capítulos, do capítulo 2, dos versículos que se seguem. Precisamos pensar exatamente nisso. Então, meus irmãos, precisamos levar em conta isso, que a gente vai ter problemas em nossa comunidade, a gente vai ter atritos em nossa comunidade. Agora a gente tem que entender que nós não podemos viver sempre brigando entre si e deixando de desfrutar dessa alegria e de uma convivência harmoniosa. Então, o problema é que quando os crentes vivem sempre brigando, sempre em afronta, falando mal uns dos outros, meus irmãos, isso se torna um espetáculo vergonhoso para a igreja de Jesus diante do mundo. Essa atitude, ela desonra a Cristo e a própria igreja. Então, esse negócio de que os meus erros não competem às outras pessoas, sim. Se você pensar no pacto de membresia e a seriedade do que é viver em comunidade, como eu falei, não é um clube, é uma comunidade que se envolve pactualmente por meio do evangelho, por meio da verdade. A gente não está jurando em nome de qualquer lei do mundo, ou qualquer outra coisa que a gente possa pensar como um objeto de autoridade. A gente está diante de Deus de uma forma pactual, nos comprometendo uns com os outros. Então, quando eu peco, quando eu erro, quando eu peco contra o meu irmão, eu preciso compreender que isso desonra a Cristo, desonra este pacto que nós temos pelo sangue de Jesus, por aquilo que firmamos como comunidade, como cristãos, e desonra a igreja de Jesus, porque nós não oferecemos nada ao mundo, a não ser somente um mau exemplo de desunião. Jesus fala que vão nos conhecer se de fato nós amarmos uns aos outros. Nós seremos discípulos de Jesus se isso de fato estar dentro das nossas vidas, e não um amor onde nós só proclamamos, nós amamos, mas esse amor que nos une em ações, em que nos fazem lutar uns pelos outros. É isso que nós devemos compreender quando falamos em amor e em comunhão, em união e unidade. Paulo aqui ele alerta para o fato de que uma igreja dividida, ela é uma presa fácil para um ataque frontal do mundo, da sociedade. Uma igreja fragmentada, ela está abrindo brechas para que tudo que a sociedade, para tudo que a cultura, para tudo que o pensamento mundano tem, ele emergir dentro da igreja sutilmente por todas essas brechas, porque nós estamos desunidos. Na verdade, a justificativa é: eu não penso como meu irmão, então não tem problema eu pensar assim, eu não vejo tanto mal assim. E a unidade da verdade, a unidade da fé, ela se escorre pelo buraco, se escorre pelo ralo, porque na verdade nós estamos fragmentando a unidade da igreja, nós estamos divididos, e daí nós nos tornamos presas fáceis. É muito fácil, meus irmãos, em meio
a uma comunidade, e falando aqui por experiência própria, de alguns aninhos, eu sou uma pessoa nova, mas de alguns aninhos de aconselhamento e de vivência ministerial, meus irmãos, a questão da unidade é uma coisa muito importante. E quando a gente fragmenta o povo de Deus, as brechas se abrem a ponto de os irmãos se enfrentarem e pessoas agasalharem, defenderem pensamentos mundanos contra a própria igreja, contra os próprios irmãos, e daí que vira inimigo é os irmãos que exortam e dizem: irmão, aquilo que tu está fazendo vai prejudicar a tua fé. E daí o irmão da fé vira um inimigo, os líderes, os pastores viram inimigos, porque simplesmente estão ali aconselhando, dizendo: olha, este caminho é um caminho que vai te levar ao pecado, vai destruir a tua alma vai ser destruída por isso. Não, mas não é bem assim, olha só, olha aqui, mas veja bem. Essa é a fragmentação que desune e nos tornam presas fáceis. Os lobos vêm facilmente, sejam eles por meio de pensamentos mundanos ou até mesmo por falsas religiões ou falsos mestres que falam ao contrário do que a verdade é expressada dentro da igreja. Pense nisso então, meus irmãos, nós não devemos fragmentar e nós devemos evitar essas divisões internas. Então, meus irmãos, aqui a gente traça alguns alicerces dessa unidade. Paulo vai começar aqui no versículo 1 do capítulo 2, Paulo ele começa a exortar a igreja sobre essas questões de unidade da vida cristã. E essa base, ela é doutrinária, começa pela doutrina, começa pela verdade. E aqui, então, existem alguns pilares que sustentam a igreja de Jesus. Uma igreja sem conhecimento bíblico, uma igreja com um conhecimento pueril, superficial do Evangelho, só vai demonstrar a fraqueza da sua comunhão, da sua unidade. Então precisamos ter uma base doutrinária. Então os pilares, meus irmãos, para que a igreja, de fato, ela responda em unidade, em comunhão, vem do próprio Evangelho, do próprio Deus, que é a base das nossas vidas. Então ele fala o seguinte: qual é a base primária aqui do início do versículo 1? Ele fala a exortação em Cristo. Essa expressão, ela sugere aqui no original como se fosse uma obrigação colocada sobre os filipenses, que tem origem diretamente na vida comum em Cristo. Cristo é a base da nossa comunhão e da nossa união. Então os filipenses deveriam trabalhar juntos, em harmonia, em comunidade, convivendo uns com os outros, lembrando justamente do seu status. Eles estão em Cristo. O que define a igreja de Filipos tem que ser Cristo. Quando nós estamos em Cristo, de fato nós podemos então viver em comunhão e em unidade. Então, quando nós sabemos que somos uma comunidade amadas pelo Deus Trino, por Cristo, porque estamos unidos em Cristo, de fato nós poderemos expressar esse amor que vem daquele que de fato exala este amor. Deus é amor, e quando Ele vive eternamente em amor, Ele vivia eternamente em amor, o transbordar deste amor, Pai, Filho e Espírito Santo, se expressa a toda a sua criação. Nós somos seres criados para viver em comunhão, em unidade. Então, nós só somos expressão disso. Então, quando nós entendemos que estamos em Cristo, de fato, nós poderemos viver em comunhão, porque fomos amados por Cristo. Nós estamos nele e somos amados por Deus, porque estamos em Cristo. Então, essa experiência comum deveria unir os cristãos de Filipos. Ninguém pode caminhar, meus irmãos, desunido com o seu semelhante, se ao mesmo tempo, e ao mesmo tempo estar unidos com Cristo. É mentira. Nem você pode enganar a si mesmo. Se você não consegue caminhar em unidade com o seu semelhante, você não tem como caminhar em unidade com Cristo. Estar em comunhão com Jesus, estar em comunhão com Cristo, é sinônimo de estar em comunhão com o seu próximo. Mesmo que tenha animosidades, dificuldades em relacionamentos, ainda assim isso não desune o povo de Deus. Nós lutamos pela unidade em Cristo. Não tem como viver em unidade com Cristo se nós não conseguimos viver em unidade com o nosso semelhante. Ninguém pode viver com Cristo e viver ao mesmo tempo odiando os seus semelhantes. É incompatível a fé cristã. Não tem como, não tem como. Em segundo lugar, aqui a palavra consolação, ela aqui está derivada
e traduzida por um encorajamento, uma consolação. Aqui o amor de Cristo pela igreja, que Paulo tem em vista. Paulo está justamente expressando o amor de Cristo pela igreja. Paulo ele convoca os irmãos para que eles vivam em harmonia. O apelo dele aqui para que eles estejam com este motivo em seu coração, para que haja então justamente este amor em consolação, esse encorajamento uns para com os outros, porque Cristo então, ele nos amou primeiro, por isso nós podemos então nos amar e suportar e perdoar uns aos outros, né? É aquela coisa que as pessoas muitas vezes irritadas falam, né? Não consigo suportar, aquela pessoa é insuportável, né? Quem tem a Cristo, meus irmãos, tenha plena certeza, o seu coração está sendo transformado e moldado para que de fato ele possa então amar, suportar e perdoar o seu próximo. Que coisa sem noção, meus irmãos, sem noção com o evangelho, quando a gente não consegue perdoar. Tudo bem que em algum momento muito acalorado pode parecer que é irreconciliável, mas, meus irmãos, um verdadeiro cristão não faz sentido o cristianismo se eu não consigo perdoar. Se Cristo me perdoa, não, eu não perdoo. Cristo tem misericórdia de mim, não, que se lasque. Não faz sentido, é incompatível. Logo, quando eu percebo o amor de Cristo, o perdão de Deus, a misericórdia de Deus, meus irmãos, é reflexo da vida de comunhão que eu tenho com Deus. Essas coisas elas têm que ser expressadas na minha vida, hora ou outra tem que ser expressada na minha vida. Tem que ser muito maior do que os conflitos, tem que ser muito maior com aquilo que faz ferver o meu sangue, vamos dizer assim. Vamos lá então. Terceiro lugar, ele fala da comunhão do Espírito, a participação com o Espírito, pela qual os crentes são batizados em só corpo, deveria então determinar a morte de toda a desavença e esse espírito de partidarismo. Meus irmãos, nós vivemos em comunidade, não existe partido tal, eu gosto mais do fulano, eu gosto mais do ciclano, eu gosto mais do jeito que Israel fala. Todas essas expressões, meus irmãos, elas são carregadas do mundanismo, elas são carregadas da cultura lá de fora, onde eu tenho as minhas preferências, onde Paulo, de alguma forma, exorta a igreja de Corintos, que onde eles estavam falando assim, eu prefiro Apolo é mais eloquente, né? Paulo fala mais de forma mais filosófica, né? É legal. Esse tipo de coisa pode parecer inocente quando nós damos preferência a algumas coisas, mas isso é diabólico porque cria um partidarismo, cria divisão. O que deve nos unir é o Evangelho. O que deve nos unir não é coisas que nós gostamos em comum, mas sim a verdade do Evangelho, como o Evangelho está sendo pregado. Então precisamos pensar justamente nisso. Esse espírito de comunhão, então ela deve de fato, nós que fomos unidos em Cristo, né, como corpo de Cristo, esse espírito deve então combater, né, essa desavença, esse partidarismo. Então é a comunhão que nós devemos sempre ter com o próximo, né, com as pessoas que nós temos. Ela deve ser produzida e desenvolvida pelo Espírito de Deus. O Espírito Santo deve nos auxiliar, ele nos auxilia e nós devemos buscar o Espírito Santo para que então devemos viver essa vida em comunhão com todos os nossos irmãos, com aqueles que fazem parte do corpo de Cristo. Então esse é um princípio, o Espírito de Deus é o princípio unificador da igreja local. É somente ele que de fato põe ordem a esse caos. Nós devemos nos encher do Espírito para que isso aconteça. Tanto é que um fruto do Espírito é esse, né? Amor. Nós devemos ter amor, paciência, longanimidade. Esses frutos são expressos como? Com a igreja. Se o seu Espírito nos dá um fruto, o amor, e esse fruto expresso em vários frutos, né, deve ser expresso justamente com a igreja de Jesus, com os nossos irmãos, com o nosso próximo. Paciência, longanimidade, perseverança, domínio próprio. Tem isso na Bíblia, gente, pode ter certeza. Olha só, quarto ponto, empenháveis afetos de misericórdia. A palavra aqui, afeto, significa literalmente entranhas humanas, considerando essa sede da vida emocional. Nós estamos tão ligados, né, entranháveis afetos, tão ligados aos nossos irmãos, como se fossem as nossas próprias entranhas. A gente não consegue determinar onde começa e onde termina, porque está entranhável, é um afeto entranhável. Há então uma comunhão entre
é isso que Paulo deseja nos irmãos de Filipenses, uma entranhável comunhão que está em Cristo, por intermédio de Cristo. Então portanto, a gente deve entender que não deve haver dificuldade de amar sinceramente o nosso irmão. Nós devemos buscar este amor sincero em todo momento. Aqui ainda falando sobre a misericórdia, Paulo falava entre ambos afetos e misericórdia. A palavra que descreve essa emoção humana da piedade terna, simpática. A irmandade não deveria nos limitar a esse sentimento de amor uns com os outros. Justamente resumindo, a não sentimentos frios, né, mas de misericórdia, onde eu me coloco, né, em um entranhável afeto com o meu irmão, onde o que motiva isso é quando eu me coloco diante das aflições e das necessidades dos meus irmãos e tenho misericórdia daquilo que o meu irmão tem como necessidade. Eu tenho o desejo, a vontade, a compaixão de poder estar atento às necessidades da minha comunidade. É isso que faz um entranhável afeto de misericórdia. E agora, para finalizar aqui a sequência do texto, Paulo ele vai falar do versículo 3 ao 4, fala dos perigos contra essa unidade. Ele faz uma sequência de alertas e de coisas, então, que põem em risco a comunidade da fé. Paulo, então, ele já havia mencionado o exemplo negativo de alguns crentes de Roma que estavam trabalhando e com uma motivação errada. Esse comportamento, então, ele feria a comunhão entre os irmãos e a unidade da igreja, assim como a gente viu lá na série de Coríntios, né? Como os irmãos, muitas vezes, eles estavam na igreja, mas desunidos pela sua falta, pela motivação errada com que eles gerenciavam os seus dons, os talentos que Deus tinha dado a eles. Então Paulo faz esse alerta e agora ele fala desses perigos que conspiram então contra a igreja. E aqui em primeiro lugar ele volta a falar sobre esse partidarismo. No versículo 3 ele fala que a igreja de Filipos tinha muitas virtudes, ao ponto de Paulo considerá-lo então a sua alegria e coroa, que a gente vai ver lá no capítulo 4, verso 1, ele diz que eles são a alegria de Paulo e a coroa de Paulo. Essa igreja, contudo, ela estava sendo ameaçada por sérios perigos nessa área da unidade. Havia tensões, então, dentro da igreja. A comunhão estava sendo, de alguma forma, atacada. Então, Paulo ensina, né, admoesta eles a viver, então, e trabalhar por essa unidade. Então não basta só vir à igreja, você deve trabalhar para que a igreja esteja unida sempre. A vida cristã, meus irmãos, é imperativos. Não basta só, várias vezes nós falamos aqui, não basta só não roubar, não basta só não fazer, você tem que trabalhar para que você possa também contribuir. A vida cristã é cheia de imperativos, não basta só se converter e estar aqui recebendo as suas bênçãos. Nós devemos trabalhar por essa unidade. Nós somos impelidos pelo Evangelho a batalharmos, a exortarmos o nosso próximo. Há muitos imperativos no Novo Testamento, principalmente nas cartas de Paulo, dizendo que nós devemos exortar uns aos outros, edificarmos uns aos outros. Então, se você não está fazendo isso, alguma coisa está errado na vida cristã. A vida cristã não está completa. Você precisa compreender que não basta só estar aqui. Você deve orar por seu próximo, você deve viver em comunidade, você deve buscar as necessidades do seu irmão, você deve envolver-se com os seus irmãos, né? A gente tem um problema de aceitação, muitas vezes, que a gente se sente não bem relocado na igreja quando a gente não se enturma muito, mas isso não deve ser só um imperativo da igreja em receber muito bem. As pessoas devem também buscar comunhão com o seu próximo, ter interesse pelo seu irmão, ter zelo, ter diligência pelo seu irmão. Então isso é importante. Nós devemos trabalhar pela unidade da fé. Nós devemos, de fato, ter interesse, e esse interesse, meus irmãos, não é um interesse só pessoal, de unidade, de comunhão, de andar bem com os nossos irmãos. É um interesse para a glória de Jesus. É o interesse para a glória de Jesus. Vai além só de estarmos unidos aqui na igreja. É para a glória de Jesus que nós andamos em comunhão, porque a igreja é um projeto de Deus desde a eternidade. Então nós glorificamos a Cristo quando nós nos interessamos uns pelos outros. Outro ponto aqui que Paulo fala sobre a vanglória e o egoísmo. A busca, então, da glória para si mesmo, e aqui a palavra da vanglória, no sentido original aqui do grego, ela tem aqui essa conotação, ela denota uma inclinação orgulhosa, que é uma busca
para tomar o lugar de Deus, de estabelecer um status autoassertivo que rapidamente induz ao desprezo do próximo, que tem uma conotação de realmente gloriar-se, né, de se sentir então bem consigo mesmo. Então, esse ponto é um ponto fundamental para que possamos então vencer o egoísmo e deixar de pensar somente no nosso sucesso e prosperidade próxima. E Paulo é um exemplo disso. Paulo está preso e ainda ele diz que a igreja de Filipe é a sua alegria e coroa. As suas orações eram em prol dos cristãos de Filipenses, as suas orações eram orações de alegria. Todavia agora Paulo deseja que o cálice da sua alegria transborde, e por isso ele ordena: completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos no mesmo sentimento. Paulo não está preocupado com se em algum momento ele vai ser liberto, ele só está preocupado que os irmãos progridam em seu amor, em sua união, em sua comunhão. É isso que Paulo está preocupado. Agora, como é que a igreja, meus irmãos, de Filipe poderia então completar a alegria de Paulo? E Paulo descreve aqui no verso 2, demonstrando a unidade de pensamento. Essa unidade de pensamento muitas vezes não é uma coisa fácil de alcançar, meus irmãos, mas o evangelho é que faz nós pensarmos de igual modo. Não de coisas, não coisas que eu digo assim, eu gosto da cor tal e o fulano gosta da cor tal. Não é isso, mas a verdade do evangelho nos une em um só pensamento. Qual é o pensamento? A glória de Jesus. Qual é o objetivo da igreja? A glória de Jesus. Isso deve nos unir como irmãos. Segundo ponto aqui, demonstrando unidade nos relacionamentos. A igreja de Filipe precisava ter o mesmo amor uns pelos outros, igual como Cristo tem por eles. Cristo é a base desses relacionamentos. Em terceiro lugar, ele demonstra a unidade espiritual. A igreja precisa ser unida de alma. Jesus orou por todos. Aqueles que creem possam ser então como o Pai são um em mim. Então nossa união está baseada como Cristo tem comunhão com o Pai, assim nós devemos estar unidos uns com os outros para sermos um em Cristo Jesus. Em quarto lugar, a igreja precisa ter o mesmo sentimento. Eles não estão lutando contra coisas pessoais, mas todos buscam a glória de Deus, como eu comentei. A unidade, meus irmãos, essa virtude que a igreja, então, ela aprende por meio do Espírito Santo, ela vem por meio da humildade. A humildade, então, meus irmãos, é o meio pelo qual nós conseguiremos viver essa unidade. A unidade, então, ela é um remédio para que nós possamos alcançar isso na igreja. Mas o que é humildade, meus irmãos? Ela provém de um conhecimento correto de si e de Deus. Quando nós conhecemos de fato Deus, humildade, ela vai discorrer de um conhecimento de quem nós somos perante Deus, de quem Deus é de fato. Quando eu me coloco no meu lugar e sei quem Deus é, de fato eu consigo expressar humildade com o meu próximo. Eu não me coloco em um lugar mais alto porque eu sei de onde eu vim, quem eu sou. Deus então nos torna iguais, porque Deus é aquele que de fato expressou por meio de Jesus essa humildade. Jesus, ele morre na cruz, ele se esvazia de si mesmo, que é os versículos que se seguem no próximo domingo, esvazia de si mesmo em prol dos outros. Ele é essa expressão máxima de humildade. Por isso que nós devemos então nos basear em Cristo, que é o exemplo supremo para que possamos viver em humildade. É a forma com que nós conseguiremos considerar, como Paulo fala aqui nesse versículo, os outros maiores, considerar os nossos irmãos. Quando em um relacionamento nós consideramos a vida dos nossos irmãos como superior, nós nunca vamos querer colocar a nossa vida à frente daqueles que nós amamos. Nós sempre vamos zelar pela vida dos nossos irmãos. Ah, mas o meu irmão está errado, meu irmão está fazendo coisa errada. Isso não é querer ser condizente com o erro do nosso próximo, mas é como nós reagimos àquilo que o próximo está fazendo contra nós, muitas vezes
sem intenção, ou se for intencional, muitas vezes, dificilmente vai ser uma intencional, vai ser o fato da pecaminosidade que também norteia, traços da corrupção que também está no teu irmão. Assim como ele erra contigo, você também pode errar com ele. O fato é, quando eu considero ele maior do que eu posso de fato me colocar no lugar dele e de fato poder ouvi-lo e também de alguma forma falar algo a ele, corrigi-lo também de alguma postura necessária, e tudo é feito em amor e em Cristo. E eu encerro então citando aqui um texto do pastor Hernandes Dias Lopes sobre isso. O texto que registra a encarnação, o esvaziamento e a humilhação e a obediência, a morte e a exaltação de Cristo não é uma peça doutrinária escrita por um teólogo de gabinete que está traçando reluzentes verdades doutrinárias contra o nevoeiro denso das heresias, mas foi escrito por um homem que, com humildade e amor, lutava pela verdadeira concórdia de seus irmãos. Essas frases, com todo o seu teor dogmático, são parte dessa luta. A leitura correta desse magno texto cristológico não é apenas aquela que trata da humilhação e exaltação do Filho de Deus, mas a que abala o nosso coração egoísta e vaidoso por meio da trajetória seguida por Jesus. Meus irmãos, que de fato Cristo e o seu esvaziar na cruz possa abalar a estrutura do nosso coração egoísta, possa abalar a estrutura de um coração duro, de um coração altivo, de um coração que, quando há uma desavença, se coloca em uma posição: não, ninguém vai me humilhar. É óbvio que a gente não fala essas palavras, mas no fundo a gente está assim: não é bem assim. Quem é o pastor para falar alguma coisa para a minha vida? Quem é o meu irmão para querer chamar a minha atenção? Eu sou dono da minha própria vida. Se tu fala isso, meu irmão, você está passando longe de um cristianismo autêntico que está em Cristo Jesus. Cristo é o exemplo que se esvazia. Não tem como uma pessoa se deparar com esse esvaziamento, essa humilhação e não ser abalado. Um crente de verdade é abalado pela verdade do Evangelho, é abalado pelo exemplo de Cristo e luta então por essa vivência em comunidade. Se o que Cristo fez e o exemplo de Cristo não abalar a estrutura egoísta do nosso coração, nós estamos vivendo longe do Evangelho e da verdade que nos traz vida. Pense nisso e pense que aquilo que você faz aqui, ela não é um plano terreno, ela é um plano espiritual. Deus une um povo pelo seu sangue para batalhar em prol da verdade do Evangelho. Faça isso como um cristão, faça isso como um filho de Deus, que foi vivificado pelo Espírito de Deus para uma nova vida. Dê testemunho daquilo que Cristo fez com tanto amor, com tanto zelo, com tanta paixão, para que nós estivéssemos reunidos com o seu povo, o adorando, o glorificando, expressando essas entranhas, esses afetos que o próprio Espírito deu a todo crente que foi regenerado, de cristãos que estavam em caos sem sentido, e agora tem vida, e uma vida de uma graça abundante, que faz nos transbordar para viver essa comunhão, onde eu amo o meu próximo, onde eu me interesso pelo meu próximo, onde de fato eu gasto tempo, eu gasto lágrimas, onde eu vejo dificuldade dos meus irmãos, vejo coisas que meus irmãos desejam muito em sua vida, e choro por eles, choro aos pés da cruz e digo: Pai, ajuda o meu irmão, ajuda ele a vencer o seu pecado. Eu confesso, meus irmãos, que eu podia chorar mais pelos meus irmãos. Tem problemas que as pessoas relatam a mim, e eu penso assim: eu devia chorar muito mais, dizendo a Jesus: Jesus, ajuda o meu irmão, esforça ele, Pai. Assim como Jesus expressa no Pai Nosso: Deus, livra eles do mal, livra-nos do mal, livra das nossas tentações. Eu confesso, meus irmãos, que eu quero chorar muito mais por vocês, eu quero chorar muito mais pela unidade dessa igreja, pela comunhão, pelo Evangelho sendo proclamado por todos nós em comunhão.
Pense nisso, meus irmãos. Sou confrontado também por Cristo, pela vida dele, pelo esvaziar dele, em prol da comunidade, do seu povo. Pense nisso nesta manhã, e deixe que Cristo molde, o Espírito molde o seu ser para que isso aconteça de fato. Vamos orar, por favor? Bendito Deus, obrigado, Pai, por essa manhã. Una-nos mais a Ti, Senhor, pelo Teu Espírito. Faça-nos compreender a essência do Teu amor, que transborda do Pai, do Filho e do Espírito, e que nos criou para esta comunhão, para esta fraternidade. Ó Deus, nos dá um coração humilde, que expresse esse esvaziamento também em prol do meu próximo. Faça com que essas verdades, e que de fato eu viva um exemplo no qual o meu coração está entregue a isso, Senhor. Tira todo o orgulho, toda a altivez, todo o espírito, onde nós buscamos os nossos direitos próprios, e faça-nos viver, Senhor, de modo humilde, a podermos considerar o nosso próximo, Senhor, respeitar o nosso próximo, e principalmente, desejar que o nosso próximo, Pai, progrida em sua fé. Usa, Senhor, a Tua igreja como um instrumento vivo neste mundo, para proclamar essas verdades maravilhosas, para que venhamos glorificar o Teu nome em nossa unidade e em nossa comunhão como povo de Deus. Faça isso pelo Teu Espírito. Nós oramos, Pai, em nome do Teu Filho Jesus, que vive e que reina contigo, um só Deus com o Espírito Santo. Amém.